Olá, gente, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando a fazer um bolo aqui de macaxeira, ou de mandioca, ou aipim, assim como você chamar na sua região. Vamos lá? Gente, eu voltei aqui, ó. Aqui, gente, eu tenho 1,5 kg de massa aqui, ó, tem 1,5 kg de mandioca, tá? macaxeira ou aipim, como falei pra vocês, né? Porque muda de região para região, mas aqui a gente fala macaxeira, então eu vou usar aqui macaxeira 1,5 kg, tá? O que eu fiz? Eu ralei essa massa, coloquei um pouco de água assim, passei num saco de pano e tossi, né, toda a água. Eu prefiro assim, tossi, bem tossida, deixei quase seca, tá vendo? Tossi o pano, né, com a macaxeira e deixei ela, tirei, né, toda a goma, né, que tem aquela água da macaxeira. É tapioca, né? Então eu tossi bem e deixei a massa bem sequinha, como vocês estão vendo no vídeo, tá? E o próximo ingrediente, 5 ovos, tá, gente? Eu utilizei, vocês vão ver aqui nas imagens seguintes. Agora, eu usei 5 ovos, tá? Mas você pode estar utilizando 6 até 7 ovos, depende do tamanho. Meus ovos eram grandes, então usei 5 ovos, 2 xícaras de açúcar, tá? Medida aí é uma medida de 250 ml. Eu estou colocando aí mais meia xícara, porque as outras duas eu não tinha colocado bem cheia, tá? Usei 100 gramas de coco ralado, tá? Usei, ó, 2 pacotinhos de 50 gramas, tá? Então, no total foram 100. Eu prefiro o coco natural, mas como eu não tinha, nesse dia que eu fiz o bolo, eu utilizei 100 gramas, tá? Se você tiver coco na sua casa, você rala uma unidade, um coco já é o suficiente, tá? Então aí eu coloquei 1,5 kg de massa de macaxeira, 5 ovos, 2 xícaras de açúcar, 100 gramas de coco ralado. E aqui eu estou utilizando manteiga de garrafa. Gente, estou usando meia xícara de manteiga de garrafa, tá? Você pode utilizar margarina, você pode utilizar manteiga normal, tá? Mas eu utilizei a manteiga de garrafa porque eu tenho e o sabor fica, né, melhor, né? Mas também não vai alterar o sabor do bolo se você usar uma margarina de boa qualidade, tá bom? Não é necessário você colocar a margarina derretida, tá? Eu tô usando uma manteiga de garrafa e ela é assim mesmo, né? Derretida, mole, então tô utilizando aí meia xícara, tá? Gente, eu tô utilizando uma colher, tá? No vídeo, mas depois eu utilizei a mão para misturar bem, tá? Então é só você lavar bem a sua mão. Esse é um bolo aqui para o café da manhã aqui da minha casa, da minha família, então eu utilizei a minha mão para poder misturar bem a massa, tá? Você pode usar usar luva e misturar, mas eu preferi lavar minha mão e misturar bem, tá? Aí eu estava explicando que você pode utilizar aí queijo ralado, desculpa, queijo ralado. Você pode estar utilizando mussarela ralada, você pode estar colocando aí 100 gramas, tá? E aí eu estou utilizando, no total usei 1 litro de leite, tá, gente? 1 litro de leite de vaca, tá? Pode ser leite de caixinha, pode ser leitinho, pode ser. Você dilui primeiro, você faz 1 litro de leite e utiliza, tá? Aí eu utilizei 500 ml para misturar e depois eu utilizei mais 500 ml, tá? Aí muitos podem achar, nossa, mas 1 litro, sim, gente, eu usei 1 litro porque era bastante massa mesmo, tá? Era bastante massa e eu necessitava usar, tá? E se alguém quiser ralar, quando for ralar a macaxeira e pesar 1,5 kg, você vai utilizar do jeito que você ralou. Ela bem úmida, você pode estar fazendo com 2 quilos, assim, tá? A minha eu utilizei 1,5 kg, mas a massa bem sequinha, tá? Mas você pode utilizar, por exemplo, você vai ralar a macaxeira, né, a mandioca,
e vai utilizar daquela forma que ela está ali, tá? Bastante úmida, você vai colocar os mesmos ingredientes, porém você vai usar apenas metade do leite que eu utilizei. Eu usei 1 litro, você vai usar 500 ml. E podendo então também aí modificar a receita. Por exemplo, eu uso uma garrafinha de leite de coco de 200 ml. Nessa minha receita aqui eu não utilizei, tá? Aí vocês podem estar vendo, eu tô tirando um pretinho que caiu aí da casca da macaxeira, tá? Tava passando a mão. Meu celular tocou aqui, gente. Eu tava utilizando ali, tirei, né, um pretinho da própria casca da macaxeira, que a mesa ao redor não filmei, mas tinha bastante, tava bastante uma bagunçazinha aí, uma bagunça do bem. Tinha macaxeira aí na mesa, tinha outros tipos de massa que eu tinha acabado de preparar e deixei ao redor aí. Então vocês podem ver que eu coloquei uma tampinha de fermento Royal, tá? Tô colocando aqui qual o fermento que eu uso, porque eu uso o Royal mesmo. O fermento em pó para bolos. E eu uso a tampinha como medida, mas é uma colher de sopa, tá? Então eu misturo bem. Vocês podem ver que ela fica uma massa bem homogênea, tá vendo? Ela não fica aquela massa muito mole e também não pode ser muito dura, tá? Digo assim, dura aquela massa muito seca, senão o seu bolo vai ficar seco, tá bom? E uma dica para vocês se vocês tiverem queijo, né, como eu falei anteriormente, usem queijo. Na massa vocês vão ver que maravilha fica, tá? Untei uma forma somente com margarina, tá? Essa minha forma é 35 por 40, se eu não me engano. Eu vou medir, depois passo pra vocês. É uma forma retangular, tá? Por isso que eu faço de 1,5 kg de massa, tá vendo? Por quê? Porque eu sempre uso essa minha forma, então eu já sei a quantidade que pega. Então, por isso que eu utilizo 1,5 kg de massa, que ela vai dar rente à forma. Tá? Não precisa fazer um bolo muito baixinho, porque ele não vai crescer tanto, tá? Então eu tô falando pra vocês que eu pré-aqueci o forno por 10 minutos a 200 graus, tá? Gosto de assar os meus bolos a 200 graus. E foram exatamente, eu tô ajustando o time, tá, gente? Mas foi 1 hora e 10 minutos para assar o bolo nessa temperatura, tá bom? Mas vocês podem colocar 250, ele vai assar mais rápido, tá? Se vocês colocarem a 180, ele vai demorar também 1 hora e 10, 1 hora e 20, tá bom? Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus.